Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais. Lembrando rapidamente, na aula passada, nós trabalhamos as adições e subtrações de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes, né? Nessa aula de hoje, nós vamos seguir o raciocínio de cálculos de frações, trabalhando a multiplicação e divisão delas, tá certo? Então, assim a gente fecha todo o conteúdo a respeito das operações com frações. Nós vamos trabalhar na mesma linha de raciocínio, trabalhando a multiplicação e divisão dessas frações. Teremos esse cuidado em entender que multiplicar e dividir frações, elas estão dentro de um contexto onde eu não vou precisar pensar em denominadores. Eu não vou precisar pensar nisso. Nesse momento, eu não vou me deter se os denominadores são iguais ou se os denominadores são diferentes. No cálculo da multiplicação e divisão, eu apenas multiplico ou divido frações. Tá? Vamos ver aqui nesse slide uma demonstração literal dessas frações. Então, eu tenho aqui a multiplicação de duas frações, onde na primeira fração eu tenho A sobre B, multiplicado por C sobre D. Né? Então, como é que eu obtenho esse cálculo? Né? Para mim multiplicar frações, basta eu multiplicar esses numeradores e esses denominadores. Tá? Então, eu obtenho A vezes C, vou lá no numerador e obtenho esse resultado, através da multiplicação, e B vezes D lá no denominador. Tá? Eu estou colocando aqui um cálculo numérico para que vocês possam entender melhor esse cálculo de frações de multiplicação. Né? Então, você tem aqui 9/3 multiplicados por 2/5. Né? Como é que se efetua esse cálculo? Né? Você vai multiplicar o numerador, 9 vezes 2, assim como eu vou multiplicar também os denominadores. Então, você vai ter lá 9 vezes 2, 18, 3 vezes 5, 15. E você vai obter a seguinte fração, 18/15. Tá? Então, vejam bem, essa fração, esse resultado da multiplicação desses dois fatores de números racionais, não é um resultado simplificado. É necessário que você ainda simplifique essa fração. Né? E como é que eu vou simplificar esse resultado? Utilizando a regra do cancelamento. Tá? Como é? Vamos lembrar. Qual é o número que divide esse numerador 18 e esse denominador 15 ao mesmo tempo? Então, você vai procurar um número que divida 18 e 15 ao mesmo tempo. Quando eu vou simplificar frações, o número que divide o numerador, ele tem que ser o mesmo número que divide o denominador. Claramente, 18 é divisor de 3, 15 também. Então, vejamos, a multiplicação de frações é simples da gente dar continuidade. Por quê? Eu multiplico os numeradores e também os denominadores. A gente não vai se preocupar, como eu disse lá na explicação no início, com esses denominadores, se eles são iguais ou são diferentes. Eu efetuo a multiplicação de uma forma direta, né? Usando a tabuada e obtendo os resultados. Seguindo, nós temos a divisão de frações. Né? Nós vamos dividir frações. Uma vez entendido a multiplicação, nós vamos entender o processo de divisões de frações. Vejam bem, essa divisão de frações, ela pode surgir de duas formas. Ela pode estar na forma horizontal, como também ela pode estar na forma vertical, conforme o slide apresentado. Então, se vocês observarem, vocês estão vendo aqui que à medida que eu vou dividindo frações, você tem lá a divisão, né, em forma horizontal, onde no meio dos dois fatores você tem um sinal de divisão, são dois pontinhos, ou na vertical, onde você encontra no numerador uma fração e no denominador também outra fração. Como é que se procede esse cálculo? Né? Como é que a gente vai efetuar? Então, eu tenho aqui o exemplo, continuando.
eu tenho A sobre B dividido por C sobre D. Isso vai ser igual a A sobre B multiplicado pelo inverso de C sobre D, que seria D sobre C. Né? Então, toda vez que eu for efetuar uma divisão de frações, eu sempre vou conservar o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Tá? Vamos ver. Vamos entender isso direitinho de uma forma bem clara e objetiva. Então, você tem lá a primeira fração, né, que é A sobre B, e você tem a segunda fração, que é D sobre C. Né? Então, prestem atenção. Né? Vamos prestar atenção no cálculo, tá? De divisões, de frações. Tá? Você conserva a primeira, tá? Você vai manter a primeira fração, conservar a primeira fração, multiplicado pelo inverso da segunda fração. Tá? E assim você obtém o resultado de divisões de frações. Tá? Essa multiplicação da primeira pelo inverso da segunda me dá o cálculo de divisões. Tá? E mantendo a mesma linha de raciocínio que a gente viu. Se esse resultado puder ser simplificado, você também vai simplificar até obter a fração irredutível, né, dessa fração. Como, lembrando, usando a regra de cancelamento, onde você vai encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Né? E assim você obtém essa fração equivalente como resultado. Né? Quando não dá mais para encontrar essa... quando não dá mais para você reduzir, você tem ali aquele resultado final da divisão de frações. Tá certo? Então, nós vamos encerrar por aqui e deixando esse exercício. Esse exercício nós vamos discuti-lo, né? Nós vamos resolver cada um lá no chat, tá? Onde a gente vai tirar dúvidas. Aguardo vocês agora, nesse momento, tá? Resolvendo cada uma delas, pontuando e entendendo a multiplicação e divisão, né, de frações, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula.